Olá, quinto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Ai, que bom, comigo está tudo bem também. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a população brasileira, né? O último assunto do nosso primeiro parte do nosso livro de geografia, tá? Peguem o livro de vocês, vamos acompanhar, né, o assunto de hoje. Então, nós vamos começar a nossa aula com a seguinte pergunta: o que é população? A população é o total de habitantes de um determinado lugar, né? E no caso do Brasil, o Brasil ele apresenta um território muito extenso, né? Territorial. E ele tem uma das maiores diversidades de população do mundo. E atualmente, o Brasil tem, né, segundo o IBGE, aproximadamente cerca de 207 milhões de habitantes. E como que a gente pode classificar essa população, né? Nós temos a população absoluta, né? Que é quando a gente denomina o total de habitantes de determinado local, e a população relativa, né? Que é quando a gente tem uma média de habitantes de uma determinada área. Segundo o IBGE, que é o órgão responsável pelo censo demográfico, o Brasil ele está entre os 5 países mais populosos, entrando em quinto lugar. Ele fica atrás da China, da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia. Depois, nós temos o Brasil como um dos países mais populosos. A formação étnica brasileira foi constituída, né, por 3 grupos, né, pelos indígenas, pelos brancos e pelos negros. E no nosso livro, na página 87, nós temos um gráfico, né, uma tabela, perdão, do IBGE, né, falando sobre a quantidade de pessoas que compõem, né, a população com essas etnias. Nós temos os brancos, né, com 9 milhões de pessoas, os pardos com 82 milhões, os negros com 15 milhões, os amarelos com 2 milhões e os indígenas com 817 mil. E com essa mistura de etnias, né, foram se formando, né, essa diversidade grandiosa que nós temos hoje no nosso território brasileiro. Nos dias de hoje, nós podemos perceber uma redução nas taxas de natalidade no Brasil. O que vem a ser natalidade? São os nascimentos, né? Nós percebemos que tem caído bastante. Quais são os fatores que têm feito, né, cair essa taxa de nascimentos? O uso de métodos anticoncepcionais, a crescente urbanização, o aumento da escolarização, o ingresso, né, das mulheres no mercado de trabalho. Tudo isso conta, né, para que essa taxa de natalidade venha diminuindo e a expectativa de vida das pessoas também começar a aumentar. E hoje as pessoas têm planejado melhor, né, a sua vida familiar, né, se programado para ter construir, né, uma família. E isso tem, de alguma forma, afetado essa natalidade. No livro de vocês, na página 89, tem um gráfico que fala um pouquinho sobre a taxa de mortalidade infantil. O que vem a ser a mortalidade infantil? É a quantidade de crianças que morrem antes de completarem 1 ano, né? E quanto maior for a taxa de mortalidade infantil, pior será o atendimento à população e vice-versa. E de acordo com o censo de 2010, a mortalidade infantil no Brasil ela era de 29,7 mortes em 2000 para
cada grupo de 1.000 crianças. Apesar deste número ter diminuído nos últimos anos, né, devido a campanhas, né, de vacinação, atendimento Podemos hospitalar, concluir, né, com entre este assunto outras que coisas, esse a índice população ainda é brasileira ela tem considerado envelhecido alto, mais né? devido à baixa, né, a diminuição, né, de natalidade, de nascimentos, né, no território brasileiro. Com isso, as pessoas têm envelhecido mais. Então, a população maior acaba sendo a de idosos, correto? E o que a gente pode fazer para que essa população aumente? Basicamente, ter emprego, né? E construir, né? Fazer construções que gerem emprego para a população. E isso, consequentemente, tem um aumento maior da população, né? No nosso território brasileiro. Gente, então por hoje é só, tá? Hoje a gente vai falar só um pouquinho sobre população. Peguem o livro de vocês agora e realizem as atividades propostas. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição para poder tirar qualquer dúvida que vocês venham a ter, tá ok? Um beijo grande e até a próxima aula.